Bom dia, hoje é 8 de janeiro, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, segunda-feira começando e agora não tem desculpa. Agora estamos na segunda semana de janeiro, então a gente tem aquele intervalo de primeira fase de 2024 que é até o carnaval, que na verdade não é 2024 exatamente, é um limbo. Aí depois do carnaval vira 2024. Então, bem-vindos ao limbo do início do ano e provavelmente você terá que trabalhar até o carnaval, então você vai ter que ficar atualizado para você poder aí mostrar para os seus parentes e para o seu chefe que você está realmente já iniciando o ano e não só esperando pelo próximo feriado. Por isso que você veio até esse podcast, eu tenho certeza disso. Se você chegou hoje, seja muito bem-vindo. Espero que você esteja interessadíssimo em saber mais sobre economia, negócios, finanças, política, geopolítica, tudo que é de bom. Tudo que é de bom e ingrediente X. Eu tô tentando falar isso porque eu lembro das minhas superpoderosas, mas não fez o menor sentido. Então eu vou falar quais são as notícias de hoje e já vou avisando que houve uma seleção aqui americana. Então privilegiamos aqui notícias envolvendo os Estados Unidos, porque é o que estava acontecendo na Bloomberg Linha aqui ao longo do final de semana, porque temos 3 tópicos bem interessantes para você ficar por dentro. O primeiro deles é que houve a renúncia da reitora de Harvard, que está expondo divisões políticas e sociais de décadas dentro de uma das universidades mais prestigiadas dos Estados Unidos. A outra notícia é sobre como Dallas, a cidade do Texas, está atraindo grandes bancos e quer brigar com Miami para ser a nova Wall Street do Sul. Será que vem aí, depois dos Miamers brasileiros, os Dallers? Será que temos brasileiros Miamers em Dallas? E, por fim, a gente vai falar, citando aí bilionários, a gente vai falar sobre a ilha de bilionários lá em Miami, que reúne Jeff Bezos, o David Guetta e o Tom Brady, em uma grande união que poderia envolver a abertura de uma empresa de futebol americano ao som de uma música eletrônica de David Guetta. No mais, não esqueça de seguir a Bloomberg Linha aqui no podcast, se inscreva no nosso podcast, ative as notificações para ficar por dentro de todas as notícias, siga a gente nas redes sociais e depois da propagandinha, a gente vai entrar nas notícias. Vamos embora. Em movimento. Os juros sobem, o dólar desce e todas essas variáveis impactam os seus investimentos. Por isso, o Itaú Personalité tem o Ion, a plataforma de investimentos que une inteligência artificial e um time de especialistas que fazem recomendações levando em conta a variável mais importante: você. Pense nisso na hora de investir. A Universidade de Harvard enfrenta uma pressão crescente para resolver um dos capítulos mais contenciosos da sua história após a remoção da presidente Claudine Gay. Vamos já parar por aqui para pesquisar o que significa a palavra contencioso. Pelo contexto, dá para saber, mas aí eu pesquisei e está dizendo que faz alusão a uma situação de conflito, disputa, contestação ou litígio entre duas partes ou mais. Então, um dos capítulos mais complicated da história de Harvard. A primeira líder negra da instituição renunciou nesta terça-feira após apenas 6 meses no cargo. A sua ascensão histórica foi interrompida por alegações de plágio e pela indignação com a sua abordagem aos casos de antissemitismo no campus, na sequência do ataque de 7 de outubro do Hamas, o grupo classificado como terrorista pelos Estados Unidos e pela União Europeia a Israel. O tumulto manchou a marca da universidade mais antiga e rica dos Estados Unidos, provocou uma revolta entre os seus doadores abastados e aprofundou as divisões entre professores, estudantes e administradores. A Harvard Corp, que é a principal autoridade que governa a instituição, está pronta para realizar a busca pelo sucessor de Claudine em meio a esse cenário, com a universidade no centro de debates nacionais mais amplos sobre liberdade acadêmica, liberdade de expressão, diversidade e governança, questões que já estão dividindo o campus há anos. A Harvard Corp
anunciou ter aceitado a renúncia de Gay com pesar e destacou de maneira incisiva a, abre aspas, raiva repugnante e, em alguns casos, racista, fecha aspas, dirigida a ela. O atual conselho, de 11 membros, liderado pela ex-secretária de Comércio Penny Pritzker, nomeou Alan Garber como presidente interino e anunciou o início de uma busca por um novo líder pouco mais de um ano após a escolha de Gay, que superou outros 600 candidatos. A reputação da universidade sofreu quando ela demorou a condenar mais de 30 grupos estudantis que culpavam exclusivamente Israel pelo ataque do Hamas. Em questão de dias, Larry Summers, o ex-presidente de Harvard, afirmou estar, abre aspas, nauseado, fecha aspas, pela falta de resposta da universidade e destacou a discrepância entre o seu silêncio e os escritos impactantes de Gay sobre o assassinato de George Floyd em 2020, quando ela comandava a Faculdade de Artes e Ciências. Gay tentou aplacar a controvérsia, mas essa se intensificou à medida que os protestos se multiplicaram e relatos de incidentes antissemitas foram destacados nas redes sociais. Falando ainda sobre Estados Unidos, porque, mais uma vez repetindo, tem um pedaço de... O que é isso? Tem areia no meu celular. Acontece quando tá no verão, né? Tirando areia e mantendo aqui a nossa temática Estados Unidos, e aí eu tô revoltada, e aí amanhã eu vou fazer uma temática outro país do planeta, vocês podem me dar dicas, foi um ano importante para o mercado financeiro de Dallas, a cidade do meio oeste americano, viu 3 dos maiores bancos de Wall Street iniciaram novos campi em 2023, consolidando as suas apostas em uma das áreas metropolitanas de crescimento mais rápido dos Estados Unidos. A rápida expansão da indústria financeira no Texas, desde o início da pandemia, significa que a região tem agora mais trabalhadores do setor financeiro do que Chicago ou Los Angeles, atrás apenas dela, Nova York. E não são apenas os grandes bancos, gestoras de ativos de todos os tamanhos estão tentando aproveitar a chegada de grandes riquezas, bem como de pessoas em busca de moradias mais acessíveis e isenção de impostos de renda no estado. A Fisher Investments se mudou para Plano, no norte do Texas, saindo do estado de Washington, e juntou-se a players como Charles Schwab e Canyon Partners, que chegaram alguns anos antes. A expansão do setor financeiro está ajudando a consolidar o status da cidade como a meca financeira do Sul, superando concorrentes como Miami e Atlanta. A rápida migração de pessoas e empresas para o Texas levou a um ciclo virtuoso de criação de empregos na construção, em restaurantes e em outras indústrias sem laços diretos com o setor bancário. No entanto, profissionais da área financeira em Dallas costumam receber salários muito menores do que aqueles em Nova York, mesmo para empregos semelhantes. Analistas financeiros e de investimento, por exemplo, ganham em média $102 mil por ano em Dallas, quase 30% a menos do que o oferecido em Nova York. Quem não está ganhando menos é quem mora na ilha de bilionária de Miami. Ivanka Trump passeia pelo amplo golfo de Campi. A Ivanka Trump passeia pelo amplo campo de golfe usando um boné branco de costas para a casa que comprou por $24 milhões e reformou. Ao lado está a mansão do famoso DJ David Guetta, na rua de casas de propriedade de Tom Brady, Carl Icahn e Eddie Lampert. Está 22 graus e ensolarado em Indian Creek Village, uma cidade para os ultra-ricos em uma ilha ao longo da costa de Miami, uma manhã de inverno perfeita no bunker dos bilionários da Flórida. Fora de vista naquele dia estava Jeff Bezos, a segunda pessoa mais rica do mundo e a mais recente adição a este enclave isolado. Suas aquisições significam que os 5 proprietários de imóveis mais caros da ilha controlam sozinhos fortunas que somam cerca de $191 bilhões, de acordo com o índice de bilionários da Bloomberg. O paraíso exclusivo, acessível por meio de uma única ponte e apenas para aqueles com convites, é o epicentro da migração sem precedentes de riqueza para o sul da Flórida nos últimos 5 anos. É também uma vitrine para os problemas que surgem em toda a região, como consequência disso. Preços imobiliários em disparada, uma das taxas de inflação mais elevadas do país e uma crescente divisão que separa a elite do povo comum, que cada vez mais luta para se dar ao luxo de viver lá. A própria ilha tem a sua própria versão de gentrificação. Os meramente abastados estão sendo agora deslocados pelos fabulosamente ricos, que são capazes de gastar $100 milhões em uma mansão em Indian Creek, que foi construída quase 100 anos atrás para a elite daquela época.
Bezos, o fundador da Amazon de 59 anos, anunciou que estava se mudando para Miami em novembro. Já gastou 147 milhões de dólares em 2 mansões em Indian Creek, que ele espera demolir e substituir por construções personalizadas. Uma das casas estava na mesma família desde 1982, uma rica dinastia venezuelana que a comprou por 1,4 milhão de dólares. A outra foi comprada de um executivo brasileiro, cuja empresa de eletrônicos prosperou no início dos anos 90. E agora eu fiquei curiosa. Quem é esse executivo brasileiro? Venho com informações amanhã. Vamos apurar e amanhã estaremos aqui. Pois muito que bem, Indian Creek é uma ilha com um prefeito eleito, atualmente ocupada por Benny Klepat, fundador da varejista Duty Free 360. A prefeitura e a delegacia ficam logo após a ponte que conecta Indian Creek à comunidade de Surfside. O logotipo da cidade apresenta um desenho dos portões de ferro que impedem a entrada de estranhos. Calçadas foram adicionadas apenas nos últimos anos e o esgoto ainda é coletado por meio de tanques sépticos, embora haja planos para mudar isso. Os funcionários da cidade não responderam aos pedidos de comentários da Bloomberg News. Além de Trump e do seu marido Jared Kushner, os proprietários de imóveis em Indian Creek Village incluem o investidor Ican, que comprou sua mansão em 1997 por 7,5 milhões de dólares. Há ainda o banqueiro bilionário colombiano Jaime Hilinski, que reuniu 5 propriedades na ilha para criar um complexo para sua família. A sequência de compras de décadas de Hilinski é emblemática das mudanças na ilha. Ele fez a sua primeira compra quase 30 anos atrás, desembolsando 6 milhões de dólares. A mais recente foi em 2021, por 40 milhões. No total, ele gastou quase 80 milhões com as suas propriedades em Indian Creek, quase o mesmo que Bezos gastou em uma única casa. Ah, que coisa maravilhosa. Então acabou o episódio do primeiro dia aí que tá todo mundo de volta. Sabe quando a classe se reúne no primeiro dia de aula? Eu ficava nervosa. Ficava lá lendo. Ai, agora eu acabei de pensar uma coisa, era ridícula, né? Eu ficava nervosa porque eu queria ver se tinha entrado algum crushzinho potencial novo. Aí eu e minhas amigas, a gente ficava vendo a lista, né? De pessoa pra ver qual que era o nome novo que aparecia. Aí nunca apareceu ninguém. Interessante. Mentira. Não sei porque eu tô falando isso. Fiz uma sessão de terapia aqui que nem eu esperava. Tirei isso dos cofins. Eu nunca sei se essa palavra é confins ou cofins. Porque tem o imposto e tem o aeroporto e tem a palavra de verdade, né? Aí eu me confundo. Vou ler os comentários. Aqui, ó. A Carol já mandou uma sugestão. Amanhã vamos tentar implementar aqui, Carol. Fale sobre o interesse da Mubadala em comprar as ações da Zamp. Vamos falar Mubadala Capital. Também o Henrique Filho falando que fica muito feliz em saber que a Ana, no caso eu, tem como leitor favorito Ariano Suassuna. Meu escritor favorito também. Olha só, Henrique, vamos formar uma comunidade, um clube de leitura. Atualmente estou lendo O Romance da Pedra, do Reino. Diariamente leio, por 1 hora leio alguns folhetos. Menino, precisa colocar isso na minha rotina, hein? Pessoal aqui indignado que só tem ouvinte fit nesse podcast. Se você perdeu o último episódio, lemos aí vários comentários em que o pessoal compartilhou as suas rotinas. E todo mundo come muita proteína e vai na academia de manhã. É uma coisa impressionante. O senhor Anderson, ele já exige respeito porque ele coloca no nome dele o senhor. Então, não é uma escolha chamá-lo de senhor ou não. Senhor Anderson diz que sentiu vontade de ser citado e vai se esforçar para ser lido. Carinha feliz. Bom final de semana. Tá aí, senhor Anderson, foi citado. Murilo diz que a fofoqueira que habita em mim não pode ir sem checar o comentário que não poderia ser dito, né? Na sexta-feira teve um comentário aí de uma ouvinte que eu me autocensurei, né? Então não fiz a leitura, mas convidei os curiosos a lerem. E a Amanda Signo, cujo nome é Signo, diz que ama esse podcast porque ela só que ela só tem que tomar cuidado porque ela escuta correndo na esteira e a gente faz ela rir. E aí ela agradece. E eu fico muito feliz porque isso tem uma coisa que eu adoro na minha vida, é ver os outros rindo. Acho sensacional. Eu nasci pra isso. Pra ser uma palhaça. Aí o Daniel fala, voz rouca. Hoje, Ana gravou logo cedo o podcast. Plot twist, Daniel. Minha voz, ela está rouca. Assim, Qual que é o tempo verbal disso? Presente. Se tornou uma característica da minha voz, ela estar rouca. Estamos averiguando a situação.
Então, vocês vão ter que se acostumar a esse delicioso chiadinho que se dentro da minha caixa aqui tá ressoando esquisito, imagina pra vocês. Sinto muito. Aí, é isso, pessoal. Acabou meu assunto aqui com vocês. Minha bateria social esse final de semana, olha, eu vou contar. Tô começando a segunda-feira cansada. Não aguento mais falar. Só tô falando com vocês porque eu não tô vendo vocês. Vocês são meus amigos imaginários. E eu vou acabar o podcast. Porque toda vez que eu vou muito longe, eu me questiono por que alguém me deixou fazer um podcast. E aí, acabou. Chega de falar. Até amanhã.